A leitura de hoje é do Salmo 15. No Salmo 14, David declarou que nós, humanos, somos tão corruptos e depravados que estamos destinados à morte eterna. Também proclamou o julgamento de Deus sobre esta humanidade e as bênçãos do povo de Deus, escolhido desde a eternidade e salvo pelo sangue do seu Filho unigênito. Na passagem de hoje, David coloca mais uma vez a pergunta retórica: se nós, humanos, somos tão corruptos e depravados que não podemos aproximar-nos de Deus nem entrar no seu reino, então quem pode aproximar-se de Deus e entrar no seu reino? Ele sublinha que somente aqueles que creem no sangue do seu Filho unigênito podem fazê-lo. No entanto, a afirmação de David poderia facilmente provocar objeções e perguntas como: então, qual é a lei de Deus dada a Moisés? Que função, que papel, desempenha a lei de Moisés? Isto porque o Pentateuco afirma que qualquer pessoa que guarde esta lei pode aproximar-se de Deus e entrar no seu reino. Em resposta, David declara que esta lei foi dada simplesmente para nos revelar e esclarecer o que é o pecado, para nos fazer compreender que nós, humanos, estamos destinados à morte eterna por causa do pecado e para nos guiar a crer nos méritos do sangue do Filho unigênito de Deus, o Messias que Deus enviará. Então, o que diz Deus sobre isso? Hoje, vamos explorar isso e partilhar a sua graça. Em primeiro lugar, o texto de hoje declara que nós, humanos, somos tão corrompidos e depravados que não nos podemos aproximar de Deus nem entrar no seu reino. No Salmo 15:1, diz: Senhor, quem poderá habitar no teu tabernáculo? Quem poderá habitar no teu santo monte? Senhor, quem poderá habitar no teu tabernáculo? Quem poderá habitar no teu santo monte? Esta frase parece ser David a aproximar-se de Deus e a fazer uma pergunta. No entanto, esta questão não espera qualquer resposta de Deus. Em vez disso, é uma pergunta retórica destinada a enfatizar o que David está a tentar dizer. Talvez seja uma pergunta retórica, destinada a recordar-nos a depravação e a corrupção da humanidade discutidas no capítulo 14 e a enfatizar as suas consequências. Ou seja, nós, humanos, somos tão corrompidos e depravados que estamos destinados à morte eterna. Por outras palavras, ninguém pode aproximar-se de Deus, estar diante dele ou entrar no seu reino para aí habitar. Senhor, quem poderá habitar no teu tabernáculo? Quem poderá habitar no teu santo monte? Aqui, o teu tabernáculo pode ser traduzido por o teu tabernáculo, o teu lugar de habitação, ou a tua morada. Estes termos são utilizados de forma intercambiável com a frase seguinte, o teu santo monte, complementando os significados um do outro. Por outras palavras, embora os termos o teu tabernáculo e o teu santo monte possam inicialmente referir-se ao tabernáculo, o lugar de habitação da presença de Deus, eles simbolizam, em última análise, o reino de Deus, onde Deus habita. Por outras palavras, estas palavras perguntam se alguém pode aproximar-se de Deus, comparecer perante Ele e entrar no seu reino para aí habitar para sempre. O que acha? Se alguém respondesse a estas questões, qual seria a resposta? Talvez a resposta seja: nós, humanos, somos tão corruptos e depravados que nenhum de nós pode aproximar-se de Deus, comparecer perante Ele ou entrar e residir no seu reino. Por outras palavras, através desta pergunta retórica, David está a declarar e a enfatizar que nenhum de nós é tão corrupto e depravado que possa aproximar-se de Deus, comparecer perante Ele ou entrar e residir no seu reino. Por que razão isso acontece? Porque é que nenhum de nós pode aproximar-se de Deus, comparecer perante Ele ou entrar no seu reino? Porque Deus está completamente enfurecido, irado e até julgador em relação ao pecado. Não, porque Deus odeia, detesta e despreza profundamente o pecado e não pode conviver com ele. Isto é semelhante à forma como, quando vemos aquela cobra repugnante, a detestamos instintivamente, odiamos, evitamos e nos distanciamos dela. Quando me deparo com uma cobra na rua, vejo frequentemente pessoas não só a odiá-la e evitá-la, mas também, em choque, a atirar-lhe pedras e a praguejar: ei, sua maldita cobra! E quem mais traria uma cobra para dentro de casa, brincaria com ela à sua frente e até dormiria com ela na cama? Ninguém faz isso. O mesmo acontece com Deus. Quando Deus nos encontra, a nós, pecadores, mostra-se naturalmente irado, furioso, enojado e incapaz de estar conosco. De facto, ele é inerentemente irado, enfurecido e até nos julga. Por exemplo, em Êxodo 4, encontramos a história do marido sanguinário de Séfora. À primeira vista, esta história parece bastante intrigante. Não é? Naquele momento, Moisés estava a caminho do faraó, tendo recebido uma ordem de Deus. Mas Deus encontrou Moisés numa estalagem à beira da estrada e, de repente, investiu contra ele, com a intenção de o matar. O relato conta que a sua mulher, Séfora, ficou tão chocada que cortou apressadamente o prepúcio do filho e atirou-o para os pés de Moisés. Deus, ao ver o sangue, impediu Moisés de o matar. Êxodo 4, 25-26 declara: certamente és para mim um marido de sangue. Ora, Séfora disse: marido de sangue, por causa da circuncisão.
Aqui, o marido de sangue refere-se ao marido que foi resgatado pela circuncisão ou, mais precisamente, pelo derramamento do sangue do seu filho. Esta história ensina-nos muito. Em síntese, Deus revela que, quando se depara conosco, seres naturais pecadores, fica extremamente irado, enraivecido e até nos ataca. Por outras palavras, esta história demonstra claramente o quanto Deus odeia, detesta, se distancia e ataca o pecado. Ao mesmo tempo, esta história pronuncia a obra de salvação que Deus realizará no futuro. Ou seja, Deus mostra-nos que, quando chegar a hora, Ele enviará o seu Filho unigênito para morrer na cruz, derramando o seu sangue. Isso perdoar-nos-á, pecadores, alvos da sua ira e fúria, e restaurar-nos-á à vida. Por outras palavras, através do derramamento do seu sangue na cruz, Ele conduzir-nos-á, a nós que estamos destinados ao lago de fogo eterno, ao céu eterno. Por outras palavras, isto resume simbolicamente a essência da obra que Deus realizaria através de Moisés e os resultados que ela traria. De qualquer modo, Deus está profundamente irado com o pecado, odeia-o e não pode viver com ele. Por isso, é absolutamente impossível para nós, seres humanos, aproximarmos-nos de Deus, comparecer perante Ele, entrar no seu reino e habitar com Ele para sempre. Por outras palavras, todos nós, humanos, somos condenados por Deus pelos nossos pecados, destinados à morte eterna e ao lago de fogo eterno no inferno. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? Então, quem pode verdadeiramente aproximar-se de Deus, estar diante dele, entrar no seu reino e aí habitar para sempre? Por outras palavras, se a outra resposta para a pergunta retórica no texto de hoje é que, como é discutido no Salmo 14, apenas aqueles que aceitam e acreditam no Messias, que vem do reino de Deus para salvar estas pessoas, serão capazes de o fazer. Não, Deus planeou desde a eternidade enviar o seu único Filho para salvar estas pessoas. Este plano de salvação pode ser facilmente confirmado em toda a Bíblia. Por exemplo, Gênesis 3:15 afirma que o Messias viria como a descendência de uma mulher. Gênesis 12 afirma que o Messias viria como descendente de Abraão. Além disso, como modelo para a obra de salvação do Messias, Deus predisse que os israelitas entrariam numa terra estrangeira, seriam escravizados durante 400 anos e depois seriam libertados. De facto, quando chegou a hora, veríamos Deus libertá-los através de Moisés, exatamente como ele tinha prometido. Além disso, Deus providenciou os sacrifícios do Antigo Testamento como modelo para o ministério de derramamento de sangue do Messias. Além disso, Deus apareceu ao próprio David e disse-lhe que o Messias viria como seu descendente. Por isso, para nos aproximarmos de Deus, estarmos diante dele, entrarmos no seu reino e vivermos para sempre, devemos aceitar e acreditar no Messias. Por outras palavras, para recebermos o perdão dos pecados, nos tornarmos povo de Deus, filhos de Deus, entrarmos no seu reino e vivermos para sempre, temos de acreditar nos méritos do sangue do Messias. Em segundo lugar, o texto de hoje aborda o que é o direito, ou seja, a sua função e o seu papel. Muitas pessoas podem facilmente perguntar, então, qual é exatamente a função e o papel da lei dada a Moisés? David responde à pergunta, porque é que Deus deu a lei a Moisés, da seguinte forma. O texto de hoje, Salmo 15, 2, 5, diz: Aquele que anda em retidão e pratica a justiça, que fala a verdade no seu coração, que não difama com a sua língua, que não faz mal ao seu amigo, que não difama ao seu próximo, que despreza o homem vil aos seus olhos, mas honra os que temem ao Senhor, que jura com prejuízo próprio e não se arrepende, que não cobra juros nem aceita suborno contra o inocente. Aqueles que fazem estas coisas jamais serão abalados. Agir honestamente. A palavra honestamente aqui significa perfeito, completo, imaculado e sem falhas. Assim, agir honestamente aqui significa agir completamente, totalmente, perfeitamente, sem qualquer falha. Por outras palavras, significa viver sem qualquer desvio da palavra de Deus, obedecendo-lhe a 100%. Mas viver assim não é fácil, pois não? Praticar a justiça. A palavra justiça aqui significa correção ou retidão. Praticar a justiça pode também ser interpretado como amar a Deus com toda a sua vida e alma, e amar o próximo como a si mesmo. Viver assim não é fácil, pois não? Fala a verdade no seu coração. Este versículo diz-nos para não pecar, nem mesmo no nosso coração. Por outras palavras, não devemos abrigar qualquer contenda, ganância, orgulho ou pensamentos lascivos. Além disso, não devemos albergar ódio, inveja ou ciúme em relação aos outros. Ademais, se alguém nos pedir para caminhar 1 milha, devemos acompanhá-lo alegremente por 2 milhas. Se alguém nos pedir para tirar as nossas vestes exteriores, devemos tirar com alegria até as nossas roupas íntimas. Até estas palavras parecem quase impossíveis de pôr em prática. Não calunie os outros com a sua língua. Isto significa não usar a língua para caluniar ou difamar os outros.
Isto significa não usar a língua para caluniar ou falar mal dos outros. Ele não faz mal ao seu amigo. Isto significa não fazer mal a nenhum amigo, colega ou outra pessoa. Ou seja, ele não causa qualquer dano ou prejuízo a ninguém. Não, ele não ofende nem magoa ninguém. Ele não calunia o seu próximo. Isto significa não ridicularizar, criticar ou troçar dos outros. Isto significa não intimidar, perturbar ou caluniar os outros. Despreza o vaidoso, mas honra os que temem o Senhor. A palavra vaidoso aqui significa rejeitar, desprezar. Portanto, a pessoa vaidosa aqui refere-se a alguém rejeitado por Deus, ou alguém desprezado por Deus. Por exemplo, podemos dizer que são aqueles que constantemente amaldiçoam, ridicularizam e desprezam a Deus, e assim são rejeitados e desprezados por Ele. Para dar um exemplo mais específico, isto inclui aqueles que praticam a homossexualidade sem qualquer hesitação, uma prática que irrita e enfurece muito a Deus. Além disso, aqueles que apoiam esta homossexualidade, se solidarizam com ela e cooperam com ela são também rejeitados e desprezados por Deus. Para dar outro exemplo, algumas pessoas, alegando que o bem é o bem, sobem ao templo no dia do aniversário de Buda, curvam-se diante do ídolo com os monges e comungam com ele. Deus está profundamente irado e furioso com aqueles que adoram tais ídolos, mas há aqueles que, como que zombando deles, se juntam a eles, riem e conversam, participando de uma fervorosa comunhão. Como se deve sentir Deus em tal situação? Talvez 1000 chamas se levantem de dentro deles, e exalem o seu hálito, expelindo uma torrente de ira. Por isso, o texto de hoje diz-nos para não andarmos ao lado de tais pessoas, nem rirmos e conversarmos com elas. Em vez disso, devemos estar ao lado de Deus, desprezando e opondo-nos a tais pessoas juntamente com Ele. Por outro lado, se houver pessoas que temem e reverenciam a Deus, que permanecem firmes ao lado de Deus, então diz-nos para caminharmos ao lado delas, amá-las e ajudá-las e cooperar ativamente com elas. Um voto feito no seu coração, mesmo em seu próprio prejuízo, permanece imutável. Muitas pessoas, quando rezam pela autocomiseração, fazem um voto, mas quando a sua oração é atendida, descartam esse voto com a mesma facilidade com que se vira as mãos. Por exemplo, na noite anterior, quando se aproximam de Deus e rezam, podem dizer: ó Deus, se o Senhor curar a minha doença, irei à igreja 153 e servirei. Por isso, por favor, cure-me, reza, e depois, quando a sua doença estiver curada, o que diz na manhã seguinte? Há pessoas que dizem: podem prestar todo esse dinheiro sem o receber de volta. No entanto, fazê-lo nunca é fácil. Porque pode facilmente levar à fraude e a um grande desastre. Quem aceita um suborno e não prejudica o inocente. No passado, os funcionários aceitavam subornos durante os julgamentos, favoreciam os ricos, incriminavam os inocentes e até roubavam os fracos. É claro que, ainda hoje, alguns juízes fazem o mesmo depois de aceitarem subornos ou propinas. É por isso que recusar estes subornos nunca é fácil. Basta fechar os olhos por um instante e muito dinheiro começará a cair. Quem pratica estas coisas jamais será abalado. Aqui, quem pratica estas coisas pode ser entendido como aqueles que observam e praticam todos os 10 mandamentos discutidos acima. No entanto, estes 10 mandamentos são aqui utilizados como sinédoque, representando todos os mandamentos de Deus. Por outras palavras, a Bíblia contém um total de 613 mandamentos, 248 mandamentos que nos dizem para fazer isto e 365 mandamentos que nos dizem para não fazer isto. Aqueles que observam e praticam todos estes mandamentos sem exceção nunca serão abalados na sua salvação. De facto, é perfeitamente claro que tais pessoas podem aproximar-se de Deus, comparecer perante Ele, entrar no seu reino e viver aí para sempre. Mas qual é a realidade? Pode alguém realmente viver de acordo com estas palavras? De facto, como diz o texto de hoje, podemos viver sem nós desviarmos da palavra de Deus, sem sequer pecarmos no nosso coração, apenas amando e cuidando do nosso próximo como a nós mesmos, e até dando as nossas vestes a quem as pede, e até emprestando bilhões a quem pede o empréstimo. Haverá alguém que possa realmente viver assim? Talvez nenhuma pessoa neste mundo possa viver assim. Quem poderia viver assim? Mas o texto de hoje diz que só aqueles que vivem assim podem aproximar-se de Deus, comparecer perante Ele e entrar no seu reino. Não é verdade? No entanto, não há ninguém neste mundo que possa viver em obediência a estas palavras. Portanto, se considerarmos novamente estas palavras, poderíamos dizer que elas, de certa forma, proclamam uma maldição sobre nós, humanos. Ou seja, vocês são tão corruptos e depravados que estão todos destinados à morte eterna. Não, nenhum de vós pode aproximar-se de Deus, comparecer perante Ele ou entrar no céu por causa dos vossos pecados. Então, se isto é verdade, por que é que o texto de hoje o diz? Será que David está a falar assim porque não compreendeu totalmente a realidade das nossas vidas? Não. Então,
o que está David realmente a tentar dizer com o texto de hoje? É que nós, humanos, somos tão corruptos e depravados que estamos destinados à morte eterna, e por isso, devemos aceitar e acreditar no Messias que Deus vai enviar. Esta é precisamente, sem qualquer erro, a razão pela qual Deus deu a lei a Moisés. Por outras palavras, a razão pela qual Deus deu esta lei a Moisés foi para nos consciencializar dos nossos pecados, para nos consciencializar de que estamos destinados à morte eterna e ao julgamento de Deus. Desta forma, podemos crer no Messias que Deus enviará e receber a salvação. O mesmo se pode dizer do texto de hoje. Não, David está a falar precisamente sobre isso. Ou seja, nós, humanos, somos tão corruptos e depravados que estamos destinados à morte eterna. Portanto, para escapar a esta destruição e julgamento, devemos crer no Messias que Deus enviará no futuro. Só essa pessoa terá os seus pecados perdoados, poderá aproximar-se de Deus, comparecer perante Ele e entrar no céu. Agora, vamos recapitular. O texto de hoje representa os 10 mandamentos, a lei, dada por Deus a Moisés. Por coincidência, como que a indicar isso mesmo, podemos ver que o texto de hoje inclui 10 mandamentos. Se assim é, por que é que Deus deu estes 10 mandamentos, estas leis de Moisés? Porque nós, humanos, somos tão corruptos e depravados que nem sequer sabemos o que é o pecado, e vivemos sem nós apercebermos ou compreendermos que seremos julgados e enfrentaremos a morte eterna por causa disso. Isto porque, apesar de estes pecados resultarem no julgamento eterno de Deus e na condenação ao inferno eterno, vivemos as nossas vidas completamente alheios a isso. Por isso, Paulo também diz o seguinte. Romanos 3:20 diz. Portanto, pelas obras da lei ninguém será justificado diante dele, pois é pela lei que o pecado nos torna conscientes. Romanos 7:7 também diz. Eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Eu não teria conhecido o pecado senão por meio da lei. Ele explica porque é que Deus deu a lei mosaica. Ou seja, a razão pela qual Deus deu a lei mosaica foi para que nós, humanos, pudéssemos compreender e reconhecer o que é o pecado. Caso contrário, e se esta lei não tivesse sido dada, nós, humanos, estaríamos tão corrompidos e depravados que não saberíamos nem compreenderíamos o que é o pecado. E mesmo que assim fosse, estaríamos completamente inconscientes e alheios ao facto de que o pecado conduz à morte eterna. Mas, como Deus previu isto e nos deu esta lei, podemos finalmente compreender que a ganância, a imoralidade sexual, o orgulho, o ódio, a contenda, a fraude, a violência e até o afastamento de Deus e o culto dos ídolos, todos estes são pecados. Podemos também compreender que, por causa destes pecados, todos nós enfrentamos o julgamento eterno de Deus e somos condenados ao lago de fogo eterno. Então, o que devemos fazer? Nós, humanos, precisamos de ser salvos, acreditando nos méritos do sangue de Jesus Cristo, o Messias enviado por Deus. É exatamente por isso que Deus deu a lei de Moisés. Isso mesmo. O texto de hoje aborda exatamente este ponto. Por outras palavras, nós, humanos, somos tão corruptos e depravados que estamos destinados à morte eterna, destinados ao lago de fogo eterno no inferno. Não podemos aproximar-nos de Deus, estar diante dele ou mesmo entrar no céu para estar com ele. Então, o que devemos fazer? Portanto, para que tais seres humanos se aproximem de Deus, compareçam perante Ele e entrem no céu, apenas precisamos de aceitar e crer nos méritos do sangue de Jesus Cristo, o Messias enviado por Deus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Deus. Obrigado. Obrigado. Eu amo-te. Confessamos que, por causa dos nossos pecados, não podemos aproximar-nos de Deus, comparecer perante Ele ou estar com Ele. Não podemos entrar no céu. Somos pecadores destinados à morte eterna. Obrigado, por enviares o teu Filho único para nos salvar, derramando o seu sangue na cruz para nos salvar. Que nos possamos alegrar sempre nesta salvação e que possamos viver sempre em gratidão e louvor a Deus. Eu oro e abençoo-te em nome de Jesus. Amém. Se quiser saber mais, subscreva e goste.